programação desse terceiro dia, já chegando ao fim. Voou esse dia de hoje, né? Passou muito rápido, muitas palestras muito interessantes aqui na nossa Arena Conhecimento. A gente vai agora para a nossa palestra final. A gente vai falar sobre uma plataforma chamada Do Brasil à Mesa. É uma plataforma que foi criada pelo Sebrae e funciona como uma vitrine virtual. Ela possibilita que os pequenos produtores possam fazer a divulgação dos seus produtos. Para explicar para a gente como é que funciona essa plataforma, nós convidamos aqui o Luiz Carlos Rebelato, dos núcleos Agronegócio e Negócios de Alimentação do Sebrae. Cadê o Luiz? Está aqui? Venha para o nosso palco, por gentileza, seja muito bem-vindo. Agora o palco é seu e ao final também o Luiz pode responder as perguntas da plateia, tá bom? Então quem quiser perguntar pode ir anotando aí. Luiz, é com você. Tá desligado? Será o microfone do Luiz? Agora sim? Beleza. Boa tarde a todos. Tá baixinho, né? Tem que aumentar. Tá bem baixinho. Vamos ver se... Pode falar, Luiz, por gentileza. Tá bom. Aí, agora sim, obrigada. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Como foi apresentado, né, Luiz Rebelato, do Sebrae Nacional. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações aqui, não indo direto para a questão da plataforma, mas caminhando com vocês por uns caminhos aí do porquê da agricultura orgânica, da agroecologia, o porquê da diferenciação dos produtos, o porquê da agregação de valor aos produtos artesanais, da biodiversidade, orgânicos. Então eu gostaria de compartilhar com vocês essa sequência aí de informações para daí nós chegarmos na plataforma como algo que pode contribuir para a valorização e divulgação desses produtos. Agora sim. Por que eu trouxe aqui essas fotos dos nossos co-irmãos aí gaúchos que têm sofrido muito em relação às últimas enchentes que aconteceram lá no estado? Não porque a quantidade de chuva seja algo que diretamente o ser humano pode controlar, mas sim o impacto que essas chuvas podem trazer. E a agroecologia e a produção orgânica e o cuidado por meio de uma agricultura mais sustentável pode contribuir sim de forma muito significativa na diminuição do impacto que essas chuvas têm no ambiente de determinado território, né? Então a gente vê que vai ser uma questão muito corrente o aumento das chuvas de uma maneira significativa, né, nos próximos anos. A gente teve uma situação de solos descobertos, tanto por meio da agricultura quanto por meio da pecuária. A gente vê que essa situação levou a uma erosão dos solos, e isso levou ao assoreamento dos rios, que levou então enchentes com maiores impactos, né? Então nós podemos ver as duas fotos aqui. A primeira foto da esquerda de satélite antes das enchentes e a segunda foto depois das enchentes e a consequência em cidades como Porto Alegre, como as fotos de baixo, né? Então, o que a gente quer trazer também para a reflexão? Que essa Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável pode contribuir significativamente para ações práticas e reais junto aos países. E junto aos países significa o quê? Junto aos também produtores rurais, junto à sociedade como um todo. Então, se a gente fala de alimentação, se a gente fala de produção agropecuária, se a gente fala em agroecologia e produção orgânica, a gente fala de erradicação da pobreza, a gente fala em fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, água potável e saneamento. Não está
está funcionando. Água potável e saneamento, ação contra mudanças do clima, vida na água, vida terrestre, também consumo da produção sustentável. Então, a gente tem que perceber que tudo que a gente faz está ligado a algo maior, está ligado a algo que é importante se desenvolver nos países de uma maneira geral e não apenas no nosso local. Mas se a gente não fizer as ações no nosso local, a gente também não vai estar contribuindo para o global, né? Então, é sempre pensar e agir globalmente e pensar e agir localmente, né? Essa que é a ideia. E aí aqui eu trouxe um pouco de um exemplo muito singelo do que pode ser feito, né? Na produção do café, por exemplo. Então a gente viu antes lá nas fotos do Rio Grande do Sul o problema da erosão, o problema das enchentes, o problema do assoreamento dos rios, muito por causa de solos descobertos, de manejo mal realizado, né? Então aqui a gente traz um exemplo de um café, uma produção de café sombreada, então já traz outra espécie, já traz outro microclima para essa produção, um solo coberto e a produção realizada e plantada em curvas de nível. Então isso ajuda a diminuição, né, da velocidade da água, da velocidade de potencial de erosão e melhora a produção desse café. Pode passar? Pode dar 4 cliques que mostra tudo daí. Mais um. Aí. Então a gente tem também a colheita de um café tipo cereja de mais alta qualidade, né? Um grão que tem produção de um café de maior qualidade. Depois tem um processo de secagem, um processo adequado de limpeza. A produção de um café com identidade, então a gente pode ver que o produtor está ali presente na embalagem, né, do café, então trazendo a identidade, trazendo a origem, trazendo a particularidade desse café com a foto do próprio produtor na embalagem, né? Depois um processo adequado, um processo diferenciado de passar esse café, né? Uma técnica que trabalha com uma água numa temperatura certa, com um café com o filtro sendo lavado por essa água para tirar todo e qualquer tipo de potencial impureza, né? Então, depois a água circularmente passando por esse café, e então na perspectiva de produzir uma bebida de alta qualidade para entregar para o consumidor que está cada vez mais exigente, cada vez mais buscando um produto de qualidade em cafeterias especializadas, em restaurantes, em bares, buscando uma bebida de qualidade. Então, o que eu quero mostrar aqui é que a partir de uma situação difícil, que um estado todo tem passado, como que a agricultura pode contribuir para a diminuição desse impacto e, além disso, como que ela pode contribuir para a produção de um produto de qualidade, de um produto com valor agregado, de um produto que atende às características e às necessidades dos consumidores. Então esse foi o exemplo do café, mas poderia ter trazido do queijo, do chocolate, de qualquer produto aí que a gente está vendo nessa feira maravilhosa, né, com uma diversidade muito grande de produtos de alta qualidade. Pode passar? Mais 4 cliques, por favor. Aí. Aqui o que eu trouxe, gente? Eu trouxe uma tabela de estudos com dados de Harvard, Banco Mundial e professores que são pesquisadores da área, trazendo como que o valor do produto se distribui ao longo da cadeia produtiva em 3 dimensões. Aquilo que a gente chama de antes da porteira, que significa a parte de insumos da produção, dentro da porteira, que é o que o agricultor fica com aquele recurso, e fora da porteira, que é a partir do momento que sai o produto da fazenda, do sítio, da propriedade rural, e chega até o consumidor. Então, o que a gente tem visto ao longo das décadas? Uma diminuição do percentual que fica desses recursos antes da porteira e dentro da porteira, na parte de insumos e principalmente na parte do agricultor.
e uma acumulação cada vez maior do percentual que fica fora da porteira, ou seja, nas agroindústrias, no setor de serviços, no comércio e assim por diante. É claro que é uma cadeia mais longa, é mais complexa, tem mais atores, mas o que eu quero trazer aqui para a gente refletir? Do porquê, por exemplo, que a Alemanha é o maior produtor de café sem ter um pé de café e a Suíça é o maior produtor de chocolate sem ter um pé de cacau. Justamente porque eles investem, porque eles priorizam fora da porteira. Compram matéria-prima de excelente qualidade e agregam valor nos elos da cadeia fora da porteira, né? Então, por isso que há um crescimento cada vez maior dessa concentração. Então, o que a gente pode fazer diante desse cenário? A gente pode diminuir custos de produção? Pode, bacana, né? Porque antes da porteira se gasta com insumos. Pode também aumentar a produtividade do agricultor? Também pode. Por quê? Porque ali, quanto maior a produtividade, né, menor o custo unitário, maior a possibilidade de retorno econômico para o produtor. Mas, principalmente, a gente pode estimular a agregação de valor dos produtos, porque ela ocorre fora da porteira. Então, para que o agricultor, para que a pequena empresa, para que aquela organização que está trabalhando na transformação dos produtos possa ter um retorno cada vez maior, seria então aumentando, né, a agregação de valor a esses produtos, né, tornando produtos diferenciados, com embalagens de maior valor agregado, certificações e assim por diante, que é o que a gente vai ver agora. Pode passar. Aqui um exemplo, então, de algumas cadeias produtivas que dão a entender, né, essa questão da agregação de valor. Então, a gente vê o açaí, né, da produção até o produto final, com a possibilidade aí de seleção de frutos de melhor qualidade, a parte de artesanato e a parte de elaboração de produtos prontos para o consumo. Então, se uma cooperativa, se uma pequena empresa, se um produtor rural não trabalha apenas com a parte primária, né, dentro da porteira, dentro da propriedade, e ele olha para fora também, é possível, né, e é provável que ele tenha retornos cada vez mais significativos. O outro é a cadeia do chocolate, né, a cadeia do cacau-chocolate. Então a gente vê ali desde a produção, o transporte, a parte de secagem, faltou aí a fermentação e a produção das barrinhas numa parceria de cooperativas de agricultores familiares do norte com empresas alemãs de produção de chocolate. Empresas que não só compram a matéria-prima, mas estabelecem contratos e negócios diretamente com essas cooperativas, podendo estabelecer preços mais justos e formas de pagamento diferenciadas daquelas que normalmente a gente vê no comércio. Então, isso é muito importante também, uma perspectiva do comércio justo e solidário. Pode passar? Eu acho que faltou um slide antes daquele que a gente estava aí, que é a cadeia da castanha do Brasil, a cadeia da borracha também. Então a gente vê ali desde a árvore, do ouriço, das castanhas, onde normalmente a gente compra no mercado, mas também os empreendedores, as cooperativas, os produtores avançando para uma castanha embalada numa embalagem mais adequada, produzindo uma pasta de castanha, produzindo óleo de castanha, então fazendo a diversificação dos produtos a partir da mesma matéria-prima. Então essa é uma outra forma de agregar valor até chegar, por exemplo, no caso do óleo de castanha para cosméticos, que com certeza tem um valor agregado ainda maior do que o óleo para alimentação, né? E no caso da borracha, da mesma forma, né, a extração da seringa, a parte de produção da matéria-prima, laboratorial testando os produtos e produzindo até solados de tênis mundialmente conhecidos e até preservativos. Então a gente tem a possibilidade de produtos da biodiversidade brasileira, do extrativismo, né, das comunidades e populações tradicionais e povos originários,
fazer esse trabalho e aí dominando a cadeia produtiva ou se tornando parceiras de empresas que valorizam a pequena produção e que são do comércio justo e solidário, poder então agregar cada vez mais valor à sua produção. Pode passar? Bom, aqui eu trouxe um exemplo da cadeia produtiva dos orgânicos, né? Porque a gente está aqui na BioBrasil, Naturaltech, então a gente fala e valoriza, né, essa questão dos orgânicos. Deixa eu ver se eu consigo. Não está dando para passar, é que cada ponto desse tem uma informação, mas deixa eu tentar falar aqui para vocês. Então a parte de insumos, esse trabalho dos bioinsumos muito importantes, né, não só para diminuir o custo de produção, mas principalmente para ser um insumo adequado à agricultura orgânica, adequado à produção que possa ser certificada como orgânica, né? Então os bioinsumos são importantes mecanismos de auxílio para a produção agroecológica e orgânica. É claro que sempre se discute, né, essa questão de se tornar independente de insumos para a produção, e eu concordo particularmente com isso, só que há, principalmente no processo inicial de conversão agroecológica, a necessidade de substituição de insumos, né? Então, trocar insumos agroquímicos por insumos biológicos. Então, a importância de se desenvolver essa cadeia produtiva de bioinsumos para que os produtores que querem se tornar orgânicos, que estão no processo agroecológico, possam ter à sua disposição. Na parte de campo, por exemplo, obrigado. Na parte de campo, a gente vê a necessidade da assistência técnica, produção para o mercado, organização socioprodutiva, né? Então, assim, não é apenas produzir, é produzir bem, é produzir em conjunto com outros produtores, né? De uma forma, muitas vezes, cooperativa ou de uma forma coletiva. Se não for assim, também não tem problema, né? Mas é importante na troca de experiências, nas informações, e a parte da organização socioprodutiva, né? Então, é muito relevante que o produtor rural ele perceba, o agricultor familiar, a importância de se fortalecer coletivamente, porque muitas vezes sozinho é muito difícil fazer uma comercialização, é muito difícil agregar valor à produção, é muito difícil chegar no mercado de uma maneira bem posicionada, né? Então fica muito vulnerável à questão das oscilações. A parte do processamento, então, a gente trabalha e sugere, né, a questão do design, das embalagens, processos de agregação de valor e tecnologias alternativas e inovadoras. Por quê? Porque às vezes a opção de escolha de um consumidor de um suco e não de outro é a embalagem que ele está enxergando ali. A gente é muito motivado por aquilo que a gente enxerga. Então isso faz com que as pessoas escolham, às vezes, um produto pelo que ela vê e não necessariamente pelo que tem dentro, né? Então, se tiver dentro produto de qualidade e fora uma embalagem bonita, agradável, que comunica para o consumidor tudo que ele precisa saber, melhor ainda, né? Então, design, desenvolvimento de embalagens, de rótulos é um ponto muito importante que auxilia na agregação de valor, como, por exemplo, as certificações, né? O selo da agricultura familiar, a gente estava aqui com o MDA antes, né? O selo de orgânico, o selo de comércio justo, indicação geográfica, tudo isso a gente vai ver aqui na apresentação. O armazenamento, a mesma coisa, locais adequados, diversificação de produtos, centros de distribuição. Às vezes o pequeno produtor tem muita dificuldade com essa parte de armazenamento e logística, porque, principalmente se ele estiver sozinho no processo, ele não tem escala para fazer essas coisas de forma individual. Então ele vai ficar vulnerável a quem detém, né, essa capacidade de armazenar e de fazer a logística, que é muito um dos pontos mais complexos, né, para o agricultor familiar, para o pequeno produtor, que é transportar, né, esses produtos, quando principalmente os produtos orgânicos precisam estar separados dos produtos convencionais, né? Então isso é um ponto relevante e difícil de cumprir. A parte da distribuição também, organizar as entregas, ter inteligência para racionalizar as entregas, agilidade. Hoje a gente já tem alguns programas, alguns softwares de
de geolocalização para identificar os pontos de distribuição, os melhores caminhos, né, para que aqueles produtos sejam transportados para economizar tempo, economizar combustível e poder estar no mercado de forma mais rápida e mais efetiva. A parte então de mercado, né, diversificação de produtos e canais de comercialização, ali a gente vê um supermercado, a gente tem também os mini mercados, a gente tem os empórios, a gente tem a compra institucional, que a gente viu aqui há pouco também, né, as compras da agricultura familiar, a gente tem as cestas de entrega para os consumidores. Então, quanto mais diversificados forem os canais, maior a chance de o agricultor, o produtor, aquele pequeno empreendimento tem de obter êxito. É claro que não dá para ser tão complexo assim, porque a complexidade também é algo difícil de lidar no dia a dia, né, do pequeno produtor. Então tem que ser algo equilibrado entre o mínimo complexo possível e o máximo efetivo possível para encontrar esse caminho mais adequado. E também na gastronomia, a valorização de produtos locais, típicos e da biodiversidade brasileira é o que a gente tem visto, né? Chefes de cozinha, cozinheiros, influenciadores que têm canais, né, nas redes sociais, fazendo preparos, mostrando e valorizando os produtos da biodiversidade, das indicações geográficas, né, Mabel? E dos pequenos produtores. Aqui eu trouxe um exemplo de uma cooperativa com sede em Goiás, mas que atua em 5 estados da federação. Eles articulam 4.600 famílias, 131 municípios e tem 124 mil hectares de manejo orgânico de sociobiodiversidade e de extrativismo sustentável. É o Empório do Cerrado. É uma central de cooperativas que faz esse trabalho super amplo, que mostra algumas coisas para a gente. Que eles são capazes de produzir uma linha diversificada de produtos, integrada, que se completam, com uma identidade visual bacana, né, que mostra ali uma flor, uma inflorescência da região do Cerrado, né, como ponto de partida, como identidade visual, que pode reunir milhares de famílias numa proposta assim. Então, aquilo que a gente estava falando, do pequeno produtor não estar sozinho no processo. Então, eles têm um trabalho de uma equipe de comercialização especializada em achar mercado, em colocar esses produtos no mercado, que dão um retorno significativo para cada associado que não conseguiria fazer isso de forma individual. E 124 mil hectares de manejo orgânico. Olha só, gente, quem já não ouviu aqui que dizem assim, a agricultura orgânica não funciona, a agricultura orgânica é só para a hortinha do lado de casa, só para pequena área. É claro que esses 124 mil hectares não é uma lavoura de soja do maior produtor de soja do Brasil, que tem mais ou menos isso. É sim um conjunto de unidades produtivas ou unidades de preservação, né, que pode se fazer o extrativismo, que coletivamente eles alcançam essa área. Só que no coletivo, então, eles alcançam essa possibilidade também da escala, do volume e da diversidade de produtos. Aqui vamos entrar onde a Mabel gosta bastante, né, que é a identidade territorial e a identidade composta pelas pessoas, cultural, né, o saber fazer das pessoas, que junto com o produto que é produzido naquele local, ele gera um produto de uma indicação geográfica, de uma identidade regional, territorial. Esse é o queijo da canastra, um dos símbolos mais significativos, né, das indicações geográficas brasileiras, que eu soube hoje que já são 114 no Brasil, sendo que a maior parte é de alimentos, né? Então a gente tem uma representatividade muito bacana dos pequenos produtores em volta dessa proposta, que é uma proposta muito legal de agregação de valor, mas também de resgate da identidade e do pertencimento desses agricultores à sua região, ao seu lugar de origem. A gente falando com os agricultores dessa região, eles dizem que
há um tempo atrás, há uns 20 anos, até 20 anos atrás, 15 anos atrás, os jovens não queriam ficar na unidade produtiva, não queriam ficar na roça, era essa expressão. Tinham vergonha, né? Os pais também tinham vergonha, não queriam aquilo para o filho ia para a cidade estudar como sinônimo de algo positivo, não tirando o mérito disso, é sim algo positivo, estudar, se qualificar, mas não queriam nunca mais voltar para a propriedade. E a partir desse trabalho, eles começaram, os pais, a ter dignidade de novo, a ter alegria de fazer o que fazem, a produzir, né, com mais qualidade, os filhos voltando para a propriedade, ajudar o pai e a mãe, porque a produção estava dando dinheiro e estava dando dignidade, né? E as próprias crianças, em muitas regiões, na escola, desde cedo, aprendendo a produzir e a valorizar aquilo que é mais significativo e mais bonito da sua região, que é o produto com a identidade regional, com a indicação geográfica. Assim como aquele, vários outros, né? Só trouxe alguns selos aqui dos produtos. Agora a gente tem um selo nacional de denominação de origem e de indicação de procedência. Aqui era quando cada IG utilizava o seu selo individualmente, não tinha um selo guarda-chuva. E aqui eu trouxe para vocês também, como outro mecanismo de agregação de valor, as certificações e os selos. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui que secou a garganta. Esses selos, eles trazem para a gente outras possibilidades de agregação de valor e de diferenciação da produção, como é o selo orgânico, né, que na BioBrasil é obrigatório, selos de quilombolas, de indígenas, agricultura familiar, comércio justo, certificação de café em floresta, Global Gap e assim por diante. Alguns deles são obrigatórios, alguns deles são voluntários. Quer dizer o quê? Os obrigatórios, se você não tiver esse selo, como é o orgânico, não pode vender o produto dizendo que ele é orgânico. Pode até ser orgânico e você pode vender o produto, mas não pode vender como orgânico se não tiver o selo. E outros são voluntários, como o Global Gap, por exemplo. Só que é voluntário, mas o próprio mercado comprador acaba exigindo esse tipo de diferenciação, porque ao longo do tempo ele vai deixando de comprar daqueles que não têm esse tipo de diferencial. Então, os selos e as certificações acabam servindo para essas questões. Tem uma coisa que eu acho muito legal, gente, que eu quero gastar um tempinho com vocês, é esse mais vertical aqui, né? Isso aqui é da rede Whole Foods dos Estados Unidos, comprada recentemente, se eu não me engano, pela Amazon, e que eles têm, aqui no Brasil, assim, a gente tem o produto orgânico ou tem o produto convencional, né? 0 ou 1, não tem meio termo. Lá eles fizeram o quê? Eles têm maçãs, por exemplo, que é a foto que dá para ver no fundinho ali, 4 gôndolas de maçãs. A primeira gôndola é aquela maçã convencional, que entrou no programa deles, mas ainda não tem nenhum tipo de melhoria ambiental e tal, né? Ainda vai fazer as coisas. A segunda já começou a fazer as práticas, já deixou de usar agrotóxicos de uma maneira meio exagerada, já está diminuindo as pulverizações, já está trocando por alguns bioinsumos. A terceira já está bem mais legal, já está, eles dizendo lá, explicando para a gente, né? As borboletas voltaram a voar pela propriedade, né? Coisa que antes não se via mais. Os passarinhos voltaram a pousar nas macieiras, então já simbolizando que a natureza está voltando ao normal. E a última seria já, agora tô legal, praticamente, só pedir o selo orgânico, o resto eu já tenho. E isso é comunicado para o consumidor, preços diferentes nessas maçãs, porque daí o consumidor pode escolher a história da maçã e o preço, né? E não é só aquele 0 ou 1 que a gente tem aqui. Então acho que esse tipo de iniciativa a gente poderia ter
como política pública brasileira, né, para várias outros produtos também, né? Então acho que serve bastante para trazer esse diferencial. Aqui, gente, é uma coisa bem legal. Tem duas informações aqui. A primeira é a questão do design das embalagens. Esse é um trabalho feito aqui de baixo, lá numa cooperativa de Uauá, Curaçá e Canudos da Bahia, do semiárido da Bahia, cooperativa Coopercook. E eles fizeram uma contratação, né, de uma designer que foi lá na região, conversou com eles, visitou os locais, não ficou no escritório para fazer um rótulo bonito. Ela foi tirar da região, no bom sentido, todas as informações e todas as imagens e as identidades que haviam lá nesses locais e traduziu isso para uma embalagem e uma rotulagem, uma marca, né? Então vocês podem ver as casinhas ali que são típicas daquela região do semiárido, né? Pode ver o fruto do umbu e do maracujá da caatinga ali, né? Como uma foto dele, e dentro como se fosse uma janela, né? De uma casa, olhando para dentro o que tem, que daí mostra as embalagens de geleias bem pequenininhas ali. É uma coisa muito legal. Então, quando a gente contratar um designer, né, vocês pensem nisso, se vocês tiverem essa necessidade, lembrem de levar isso em consideração. Ele é alguém que vai compreender, né, a proposta como um todo, ou vai fazer só um rótulo dentro do escritório de forma mais fácil. E esse outro ponto aqui, outra coisa além da imagem, né? Ali vocês veem na foto do meio, as embalagens, elas são empilháveis, né? Ali no local de venda pode colocar uma em cima da outra, ela encaixa direitinho. Isso faz diferença na hora da venda, do que se as geleias estivessem todas soltas, elas são redondas, uma não fecha com a outra, mas nessa embalagem dá tudo certinho, então é bem bacana. E esse rótulo em vermelho é uma coisa muito legal. Vocês já ouviram falar no movimento Slow Food? Já? A maioria aqui sim. Eles têm esse trabalho chamado rótulo narrativo. Eles contam a história daquele produto e daquele produtor na embalagem. É no contrarótulo, na verdade, né? O rótulo tem ali massa de tomate, 200 gramas, a inspeção tal, o registro tal, e atrás tem esse rótulo aí. Então ele vai falar da espécie do produto, pode ser vegetal ou animal, como que é manejado, como que é produzido esse produto, como que é a questão da família e da cultura local, dos produtores ali, como é que é a região que é produzido. Então ele conta a história em algumas linhas de tudo que aquele produto é, porque a pessoa não está ali junto para contar a história, mas é como se tivesse, né? Então eu acho muito bacana essa possibilidade também de agregar valor. Aqui também vou passar mais rápido, mas é rastreabilidade na produção, QR Code, rótulo, código de barras, os registros com números que podem ser rastreados depois no site e assim por diante, né? Esse aqui eu vou passar mais rápido. Produtos gourmet também estão crescendo, né? Essa questão de lojas especializadas, cestas, né, de café da manhã, cestas de entrega nas residências e tal, produtos com alto valor agregado, né, às vezes caríssimos e tal. A gente tem que pensar só quem que vai ficar com aquele valor daquela produção, né? Então, quanto mais ficar para o pequeno negócio, para o agricultor familiar, melhor. Aqui, gente, a gente fala que produtos diferenciados merecem mercados diferenciados também, né? Não adianta produzir um belíssimo produto com altíssimo valor agregado, com tudo que a gente já viu agora, com certificação, com rótulo narrativo, com embalagem bonita, com indicação geográfica, e aí vender de qualquer jeito, de qualquer forma, para qualquer um. Então tem que acessar mercados diferenciados também. Por quê? A gente sempre comenta, a gente trabalha no Sebrae, né? É o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Então a gente sempre fala para o pequeno não vai competir com o grande por preço e nem por quantidade.
ele vai competir, e talvez nem seja competição, porque ele vai ter um produto diferenciado, por produto de qualidade diferenciada, né, com valor agregado. Então é ali que o pequeno produtor, o micro e pequeno empresário pode se viabilizar melhor com produtos de alta qualidade, né, vendidos no mercado diferenciado, que valoriza a história do produtor, como a gente viu, a identidade da origem produtora, autenticidade, exclusividade, diferenciação, relacionamento próximo com o consumidor, novas experiências gastronômicas e também vendendo em empórios, restaurantes, na questão do turismo, turismo rural, agroturismo, sites, plataformas e assim por diante, né? Então são possibilidades de acessar mercados diferenciados. Aqui nas fotos a gente trouxe o exemplo também do queijo. Nos clubes de assinatura de queijos artesanais do Brasil, né? Então tem crescido bastante, como tem crescido de vinhos, de café, de chocolate. São clubes que as pessoas fazem parte, pagam uma mensalidade, recebem em casa sempre produtos diferentes para degustar e assim por diante, né? Ali embaixo não aparece muito bem, mas é o que? É a experiência do queijo artesanal. É visitar o turista, ir lá para a Serra da Canastra e fazer aquele roteiro turístico, visitando os produtores artesanais de queijo, né? Conhecendo, comprando, degustando e participando de uma experiência gastronômica. Esse nome, né, já é comum para a gente, né? A experiência do cliente, né? Essa questão que não é só comprar produto, é participar de um processo mais complexo e favorável e positivo de interação, né, com aquela região, com quem produz e com aquele produto. Aqui a gastronomia brasileira, né, os grandes chefes brasileiros valorizando os produtos diferenciados, né, elaborando pratos assim minimalistas, né, vários também filmes, documentários valorizando esses produtos. Aqui a mesma coisa, trouxe só exemplos. Festa junina com milho não transgênico, por exemplo. As vieiras, as ostras de Santa Catarina. Enfim, qual é a síntese, né, para a gente partir para a iniciativa do Brasil à Mesa? Alimentos com origem, orgânicos, artesanais, típicos, tradicionais, com indicação geográfica e diferenciados, inseridos na gastronomia local, regional, promovem o desenvolvimento do território e estimulam o turismo. Então é algo intrincado, assim, né? Conjunto, vamos dizer, que se conecta uma coisa com a outra, né? Não é só vender produto, é desenvolver o território, é desenvolver as micro e pequenas empresas e os agricultores familiares. Bom, então agora eu vou entrar na plataforma, eu vou passar um videozinho para vocês de 3 minutos. Espero que ele funcione com sonzinho, com a legenda, para daí falar da iniciativa do Brasil à Mesa. Muito carinho. É a história do Brasil, contada pelos nossos produtos e alimentos de origem. Uma fartura que dá gosto. Afinal, somos o país com a maior biodiversidade do planeta. Lar de pelo menos 46 mil espécies vegetais e 116 mil espécies animais. Uma riqueza que está baseada na nossa cultura, na variedade e na qualidade de ingredientes, utensílios e pratos tradicionais, típicos e artesanais. Mas o que caracteriza cada um deles? Produtos tradicionais e coloniais são aqueles que expressam características culturais ou costumes de um povo. Geralmente, tem receitas e segredos de criação que fazem toda a diferença e são passados de geração em geração. Produtos típicos e regionais são aqueles que têm qualidade e características vinculadas a uma determinada região ou grupo. Isso inclui também aqueles produtos das indicações geográficas, como é o caso do chocolate de Gramado. Basta provar e você já sabe de onde vem. Já os produtos artesanais são feitos em pequena escala e por meio de processos manuais, como aquela cerveja ou queijo artesanais que a gente adora. Os exemplos
tem tucupi de garrafa e azeite de castanha. Do Centro-Oeste vem o mel orgânico e a cerveja de Bonito, que faz bonito com aquela galinha caipira pra lá de especial. Sem falar na carne de sol do Ceará. Ou os doces tradicionais de Pelotas. Os queijos de Minas. É tanto trem bom que fica difícil saber por onde começar. Para organizar essas delícias num só lugar e abrir o nosso apetite, vem aí Do Brasil à Mesa, Produtos de Origem. A maior plataforma de produtos de origem do país. Com ela, todos esses tesouros gastronômicos estarão a um clique de distância. Você vai conhecer em detalhes cada um deles, saber onde encontrar, como encomendar. É a oportunidade ideal para incrementar o seu empreendimento e o seu paladar. Conheça a maior plataforma de produtos de origem do país. Cadastre-se e apareça para consumidores de norte a sul. Do Brasil à Mesa, Produtos de Origem, uma iniciativa do Sebrae. Bom, gente, então essa plataforma a gente está também divulgando ali no stand do Sebrae Nacional na Bio Brasil. Tem uma plataforma interativa, tem esse vídeo rodando, tem uma mesa para a seleção dos produtos, né? Então dá para ter uma ideia um pouco maior do que aquilo que eu vou conseguir passar aqui para vocês. Mas esse vídeo, praticamente, ele é bem ilustrativo no sentido de mostrar como que funciona, né? Então aqui eu só trouxe alguns prints da plataforma só para ter uma ideia de como que funciona a questão dos produtos. Então, a gente fez um levantamento de todos os estados brasileiros, com a ajuda, né, dos Sebrais estaduais. Levantamos 950 empresas, micro e pequenas empresas, produtores rurais, cooperativas, e 2.500 produtos com essas características, né? Fizemos uma curadoria. Estamos em processo permanente de curadoria, né, por conta de alguns critérios que foram sendo ajustados, e atualmente a gente tem 240 empresas na plataforma e 800 produtos aproximadamente, sendo que 100 produtos são orgânicos, né? E aí cada feira que a gente vai e traz os produtores, esse ano a gente tem 14 empreendimentos de 11 estados brasileiros com vários produtos diferenciados, a gente cadastra eles na plataforma. Então agora, depois do inventário que a gente fez inicialmente, tem um mecanismo de cadastro automático da empresa na plataforma e depois cai num local, vamos dizer assim, que a gente faz a verificação das informações, aprova ou solicita mais informações para aquele empreendimento. Uma vez aprovado, ele sobe as fotos dos produtos. Então, esse exemplo que vocês estão vendo é como se a empresa já tivesse sido aprovada e com os produtos já na plataforma, né? Então, a gente tem aí os chocolates e ali a gente tem os filtros dos produtos. Então, dá para filtrar procurando por, né? Então, digita ali chocolate e tal, e aí vem na plataforma os chocolates. Em qual unidade da federação, dá para escolher o estado que você quer filtrar. A parte da categoria, então, chocolates e doces. Depois a gente tem os filtros de indicação geográfica, produto orgânico e selo arte. Então, essas são atribuições não obrigatórias da plataforma, mas são diferenciais. Então, se eu quero ver todos os produtos orgânicos da plataforma, eu seleciono. Todos que têm indicação geográfica, faz a mesma coisa, né? Ou a combinação deles, né? E por fim ali, a abrangência da comercialização, né? Então, se eu quero saber de empresas e produtos que são vendidos no Brasil todo, então eu escolho ali abrangência nacional. Eu quero saber os que vendem localmente, abrangência municipal, e assim por diante, né? Então a gente fez justamente para que as pessoas possam ter opções de identificar empresas e produtos de acordo com as suas necessidades, tanto o consumidor final, como principalmente os outros negócios, né, que revendem aqueles produtos, empórios, supermercados e assim por diante. Aqui a gente tem, no item de lojas, né, o fornecedor. Então, por exemplo, Cooperativa da Agricultura Familiar e tal, lá da Bahia.
provavelmente é a Coopercook que a gente viu naquelas embalagens bacanas, né? Tem o telefone deles, tem o estado que eles são e tem as redes sociais ali para poder encontrar aquelas empresas. Então, WhatsApp, o site, Facebook, Instagram e assim por diante. Tem toda a possibilidade de... Acabou? Peraí. Era a última? Então ali é possível, a plataforma do Brasil à Mesa, ela não é um e-commerce. Não dá para entrar ali e encomendar e comprar produto, né? Ali é uma vitrine virtual, que é uma das formas, né, das plataformas digitais que existem. Você tem o marketplace, você tem o e-commerce, você tem as vitrines virtuais. Essa é uma vitrine virtual que disponibiliza informações e coloca à disposição dos compradores as informações dos fornecedores. A gente gostaria, essa é a nossa equipe aí do Agro, Alimentos e Bebidas lá do Sebrae Nacional, mas eu acho que tinha uma coisa antes aqui. Não, era isso mesmo. Então ela faz esse trabalho de conexão. Um dos objetivos futuros que a gente tem é conectar com os compradores, né? Ou seja, identificar onde estão os compradores para que também os produtores possam chegar mais próximos deles, né? Mas isso é algo que talvez fique para um outro momento. Então eu vou parar por aqui, agradecer a atenção de vocês e a gente passa para as perguntas, né? Isso mesmo. Pode ficar com o microfone, Luiz. Muito bom. A gente tem esses minutos finais para as perguntas de vocês. Quem quer aproveitar aqui na frente, já vai chegar o microfone aí para você, para todo mundo poder te ouvir. Olá, boa tarde. Eu sou o João Luiz, nós somos de Londrina, da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. Parabéns, Luiz, pela apresentação, foi muito bacana. E eu gostaria uma curiosidade, se você, todo esse programa de IG, de setorização, de territórios, se vocês têm experiências com marcas coletivas, se você tem alguma situação nesse sentido também. Obrigado pela pergunta e eu vou chamar a minha colega, Mabel, para contribuir com essa informação. Venha para cá, Mabel, por gentileza. Mais do que eu. Olá, eu sou Mabel, eu sou do Sebrae Paraná, que legal, temos sim as indicações geográficas e marcas coletivas, elas são reconhecidas e também registradas pelo INPI. Então, sim, o Paraná, por exemplo, nós temos algumas marcas coletivas, o Sebrae Paraná trabalha com isso. Queria muito depois levar você ali no nosso estande para a gente poder mostrar, inclusive, que temos um material ali. Acho que era isso, né? Vamos para lá. Legal, obrigada, Mabel. Quem mais quer fazer uma pergunta para o Luiz? Só levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês. Mais alguém? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ali atrás. Sempre funciona, Luiz, o dou-lhe sempre funciona. Por favor. Boa tarde, parabéns pela apresentação, gostei bastante, trouxe bastante informação necessária para a minha pesquisa, que eu trabalho com sementes crioulas. E a minha pergunta é em relação a se vocês têm esse levantamento de produtores que trabalham com sementes crioulas dentro desse programa que você apresentou. Não temos, e vocês podem contribuir com isso no sentido de que se já tiver produtos comerciais, né, como a gente viu que tem um stand aqui de milho crioulo, né, e tal, e produto final, assim, porque a gente não põe na plataforma produto in natura, né? Tem que transformar de alguma forma. Pode entrar, cadastrar, pré-cadastrar e a gente avalia, né, esse processo depois. Mas não temos um levantamento dessa natureza. Conheço algumas pessoas, tipo lá em Anchieta, Santa Catarina, que tem até a festa, né, do milho crioulo e tal. Muitos anos de trabalho, eu não sei de onde você é da... Sou de Goiás. De Goiás, Isso. ó, não conheço esse trabalho aí nessa região, mas
podem contribuir para isso, né? Então, no caso, um dos meus trabalhos, eu fiz esse levantamento de bancos de sementes crioulas no estado de Goiás. Isso daria para entrar em contato, para essa minha pesquisa ficar acoplada dentro desse programa? Então, a princípio a plataforma é para divulgação dos produtos finais para consumo, né? Sim. Mas toda e qualquer informação que tenha uma relação direta ou indireta podem contribuir muito para um trabalho, por exemplo, esse teu, de trabalho com os produtores para produzir esse produto e fazer a transformação e aí sim vir para a plataforma. Então a gente não tem um espaço nela, pelo menos por enquanto, para trabalhos, né? Nem acadêmicos, nem informações nem de mercado, por exemplo. Talvez futuramente a gente tenha, né? Porque aí no caso, esse trabalho, esse levantamento dos bancos de germoplasma, então traz essas associações, essas comunidades que são produtores, agricultores, que plantam no caso mais que eu averiguei, pesquisei, foram milho crioulo, né? Então vai trazer ali produtores de sementes crioulas que tem esses bancos de germoplasma, mas interessante. Aí daí, olha que legal a conexão possível, né? Você está vindo daqui, né, da genética, da produção, da biodiversidade, e a gente está vindo aqui do mercado. Então, tem um momento que se encontra, que é justamente quando o produtor que usa as sementes de vocês produz, e ele gera um produto comercial ali, né? E aí, quanto mais ele puder seguir essas dicas, né, de agregar valor, diversificar a produção e tal, vai ter um produto diversificado e bacana depois para o mercado, aí é o momento de colocar na plataforma, né? Então, até ali são as condições para produzir algo de qualidade. Então, acho que é uma conexão importante para fazer. Interessante, muito obrigada. Legal. Mais alguém, pessoal? Para cá? Não? Ninguém? Feito. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Luiz, muito obrigada pela sua apresentação. Vamos aplaudir o nosso convidado. Obrigada, Luiz. A gente encerra muito bem essa nossa programação do terceiro dia aqui da Arena Conhecimento. Amanhã, pessoal, a programação está muito bacana. A gente vai começar aqui esse palco A com uma palestra sobre o mito do paladar infantil, com a participação da influenciadora digital Gabriela Marques, que antes se chamava Gabriela Pugliese. E aí a gente vai ter uma tarde inteira sobre veganismo. A curadoria desse seminário Veganismo em Foco é da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira. Ano passado, esse seminário foi maravilhoso, eu tenho certeza que não vai ser diferente esse ano. As palestras são incríveis, está imperdível, pessoal. Venham conferir. Ali no palco B da Naturaltech vai ter uma maratona de marketing super legal. Então é um último dia de programação incrível, feito especialmente para vocês. Desejo uma boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia. Eu espero vocês amanhã. Até lá!